Isso. Então, nós demos início à nossa aula sobre manejo clínico prático, crises e fissuras em comunidades terapêuticas. Bom, para quem, para quem sabe o dia a dia de comunidades terapêuticas, clínicas e etc., sabe que a nossa rotina ela é bem dinâmica. Ela é bem dinâmica. E por muitas vezes bastante desafiadora. Existem episódios agudos de fissura, que é aquele desejo incontrolável, fissura que nós vamos sempre chamar de craving. Tem episódios súbitos e avassaladores de consumir a substância, ou momentos de crises institucionais que não mandam aviso prévio. O que acontece? O que eu estou querendo dizer? Profissionais de comunidade terapêutica, clínicas, devem sempre trabalhar com prevenção. Por quê? O acolhido avisa quando ele vai ter uma crise de craving? Não, não vai. Não avisa. Porém, ele dá sinais. Ele dá sinais. Assim como um, um psicótico, ele dá sinais que ele vai entrar em crise. Eu não sei se o Arley lembra, mas na época da São Miguel Arcanjo, a gente andava, a gente gostava muito de ficar andando assim, né, pela comunidade, né, Arley? Sim. Às vezes no início, claro, eu virava e falava assim: esse aqui vai dar um surto hoje, esse aqui vai entrar em crise. Com o tempo, o Alan foi pegando as coisas e o Alan começava: esse aqui vai dar crise. Por quê? Porque os sinais são nítidos, as pessoas elas dão crise. Elas dão crise. Só que antes da crise, eles dão sinais nítidos. E para a fissura também, os sinais são nítidos. A grande pergunta que vai guiar o nosso encontro nos próximos minutos, na próxima hora é: como que eu e você devemos agir com rapidez, com agilidade, com uma segurança técnica e humana diante dessas situações, tá? Vou voltar a dizer: rapidez, segurança técnica e humana. Não é segurança humana, não, tá? Ó, não é, não é gogó, não, tá? Pelo amor de Deus. A nossa resposta qualificada, ela faz toda a diferença no processo para proteger a integridade física do acolhido, toda. Proteger a nossa equipe, fortalecer a confiança do paciente no seu processo de recuperação. Para a nossa aula de hoje, eu tracei 5 objetivos principais. E eu quero que cada um de vocês domine até o final desse encontro, tá? No final, nós vamos fazer a prova oral, tá? Só vai ganhar o certificado quem passar na prova oral, né? Não do pão de susto, não, Paulinho. E quais que são os 5 objetivos principais? Primeiro, saber reconhecer rapidamente os sinais precocemente, tá? Dos episódios agudos de craving. Aplicar os protocolos clínicos estruturados, intervir de maneira coordenada, realizar um acolhimento técnico e utilizar procedimentos eficazes. É o que eu quero que vocês saiam daqui hoje sabendo. Se vocês fazerem, não só saber, mas saber aplicar isso, nossa, eu aposento. Eu aposento e falo assim: missão cumprida. Missão cumprida. É o que eu preciso que vocês saiam daqui sabendo fazer hoje, tá bom? Deixa eu pegar aqui a. Vamos lá, então.
Vamos falar um pouco sobre intervenção prática em Craving nas fissuras e crises institucionais. Vamos falar sobre a atuação profissional nos momentos críticos e por que que esse tema ele importa. Por que que tem uma importância? Clinicamente falando, né, eu costumo primeiro definir o craving, e é importante a gente saber que o craving ele é uma tempestade neurobiológica e emocional. Ele não é o que a gente costuma dizer, chamar de abstinência. Abstinência é uma coisa, craving é outra. Na hora que a pessoa está passando por um craving, que é uma vontade intensa, não é uma vontadezinha, não. Ah, me deu vontade de comer um churrasco hoje. Tudo bem, A gente tem tantas vontades todos os dias, né? né? Mas a gente consegue controlar. O craving não, é uma vontade muito intensa. E por que que é uma Súbito. tempestade neurobiológica e emocional? Porque o núcleo accumbens ele está sendo encharcado de dopamina ali. Ele era encharcado de dopamina, a dopamina reduziu e ele não tem dopamina ali em volta. Então ela está igual uma louca desvairada ali naquele momento, mandando impulsos elétricos para tudo quanto é lugar. E esses impulsos elétricos estão sendo refletidos durante todo o corpo, impulsionando a pessoa a buscar a droga. Então, é um desejo súbito, avassalador pela substância que compromete temporariamente a capacidade de raciocínio abstrato e o autocontrole do paciente. A pessoa, nesse momento, ela não tem capacidade de raciocínio, o controle inibitório dela está inibido realmente, tá? E ela age impulsionamente. Se eu e vocês demorarmos para perceber esses sinais, a crise ela pode escalar para uma desistência do tratamento, pode escalar para uma evasão ou até mesmo um episódio de agressividade, tá? Ou até mesmo para um episódio de agressividade. Por isso, o nosso olhar clínico afiado é a nossa principal ferramenta de prevenção. Por isso que esse tema importa. Por isso que nós temos que falar sobre esse tema. Porque nós precisamos evitar uma evasão, nós precisamos evitar agressividade, nós precisamos evitar que esse acolhido desista do tratamento. Então, dentro desse contexto, eu preciso tentar enxergar quais são esses sinais. E dentro disso tudo, eu quero que vocês guardem na memória os 5 sinais cardinais de alerta. Quais que são os 5 sinais de alerta do craving? Primeiro, inquietação física, tá? A pessoa, quando ela está entrando em craving, ela fica inquieta, tá? Deixa eu pôr aqui para vocês. Tá aqui, ó. Ela fica inquieta. Vocês conseguem reconhecer aqui, ó. Ela vai ficar inquieta. Inquietação física. Movimentos repetitivos, dificuldade em ficar parado ou até mesmo a sensação de desconforto corporal que vai ser evidente. Vai andar de um lado para o outro no pátio, vai ficar esfregando a mão compulsivamente, tá? Ó. E pode também apresentar tremores muito sutis, tá bom? Outro sinal muito evidente que nós vamos ver é o quê? A verbalização do desejo. Eles vão ver o outro sinal evidente, a verbalização do desejo, que é o quê? É as expressões claras ou indiretas sobre a vontade de usar substâncias.
tá? Fique atentos não só às falas diretas, tá, meus amigos? Porque nem sempre vai ser eu quero usar droga, tá? É, pode ser frases como não vou aguentar, vou embora. O não vou aguentar ou vou embora, eu vou embora para casa, muitas das vezes, é o vou passar na biqueira antes, sabe? Ou não, porque eu já sei o que eu tenho que fazer, porque eu vou encontrar Jesus, eu vou para a igreja e vou trabalhar. Todo esse discurso que a gente já sabe, tá? Mas tem também aquelas falas indiretas, como questionar excessivamente as regras. Ele vai procurar um objeto justificador. E esse objeto justificador vai ser você, tá, terapeuta? Vai ser você, senhor terapeuta, senhora terapeuta, que ele vai te endemonizar na hora. Então se prepare para ser o advogado do diabo, porque você vai ser a pior pessoa do mundo, você vai ser você que estendeu a mão, você que abraçou, acolheu, foi tão mãe, tão pai, que pegou no colo, deu leite, na hora que mais precisava, deu peito para ele. Nessa hora não vai valer de nada, que não vai lembrar de nada, tá? Então, força para você, aprenda a lidar com a ingratidão. Quem trabalha com dependência química tem que aprender a lidar com a ingratidão. Só que não é uma ingratidão racional, é uma ingratidão irracional. Porque naquela hora, o que eu falei lá em cima sobre o craving? Que é uma tempestade neurobiológica e emocional. Por que emocional? Porque o emocional dele está todo afetado, então ele não está sabendo nem o que ele está fazendo emocionalmente. Então, além dele inventar aquelas 10 mil justificativas externas, a clínica é ruim, a comida é, Comida. a comida é ruim, a cama é ruim, o companheiro é ruim, você é péssimo, ruim. E aí eu quero que vocês prestem muita atenção. Lá no curso de terapeuta, a gente fala um pouco sobre ética, aproximação e transferência entre a terapeuta e acolhido. Gente, tentem manter o máximo de distância possível de contato com os acolhidos, porque isso dá pau para manga. Eu sou exemplo clássico disso. Eu sempre fui muito próximo de abraçar acolhido, de ficar muito junto de acolhido. Eles são capazes de inventar situações para irem embora, tá? Por quê? Porque ele te odeia? Não, não é porque ele te odeia. Porque naquele momento, fumar a pedrinha dele é muito mais importante do que a sua reputação. Então, se ele precisar te rebaixar abaixo de -10, ele vai te rebaixar abaixo de -10. E para ele não está nem aí para isso. E te digo mais, se ele te rebaixar para baixo de -10, for para a rua e fumar 30 pedras e a pedra dele acabar, é capaz amanhã ele bater no portão da sua clínica de novo e pedir para internar e vai te pedir ajuda como se nada aconteceu. E é isso que acontece. E sabe qual que é o seu dever? Abrir os braços e acolher de novo, como se nada tivesse acontecido. Lógico, se a clínica tiver regras, né? Que tem uns que não aceitam, né? Mas se for acolher, você tem que saber separar o profissional do individual. Sabe por quê? Porque você não pode fazer transferência. Porque se a clínica aceitar essa pessoa ali dentro, você não pode transferir a sua raiva e o seu sentimento pessoal para o paciente, tá? Então, vai vir essas falas indiretas. Como questionar excessivamente as regras, pedir para ligar para a família fora do horário, falar sem parar sobre a alta. Isso tudo vai acontecer. E ele também vai ficar um pouco irritado. Nós vamos ver a irritabilidade. Vai ter uma mudança repentina de humor, respostas ríspidas, demonstração de paciência com o colega da equipe e por aí vai.
né? Vai mudar o tom de voz, impaciente, isso tudo vai acontecer. Pessoal, esses sintomas é antes do craving, tá bom? Eles vão começar a acontecer antes do craving. É quando o nível de dopamina já está baixando, tá? Ele já está baixando e o que que vai acontecer? Daqui a pouco, no núcleo accumbens já vai ficar sem. E aí, quando ficar sem dopamina, aí o bicho tudo isso que eu estou falando vai piorar. Se isso aqui já é uma catástrofe, depois vai virar o dilúvio. E se você é Noé e não construiu a arca, aí vai todo mundo morrer afogado, tá? Isso quando não começa as provocações, né, Paulo? De forma indireta. Sim, exatamente. Não é nem a confusão em si, é a provocação com o outro. O outro tá me olhando, o outro tá falando mal de mim. Eu peguei o outro falando com fulano que é isso, que vai acontecer isso. Sem falar das construções metafóricas que vão acontecer nesse momento, né? As alumbrações que vão acontecer, as imaginações mais. A síndrome de perseguição, É, sim. Um quarto sinal que pode começar a vir é a sudorese e as alterações autonômicas. O meu amigo Arley, ele tem diversas vezes sintomas de fissura, porque quando ele vai dar uma palestra, ele vai falar, ele... se derrete inteirinho. A Brincadeira. diferença, a diferença é que a minha abstinência ela tem um outro nome, chamado ansiedade. Todo jeito que ele soa muito. Ele anda até com a toalhinha. Olha, até saiu da tela, gente. Ai, ai. Na sudorese excessiva, vai ser um suor visível e sem causa aparente. Ou seja, no caso ele soa porque ele fica ansioso devido ao momento, né? Mas ali, gente, pode estar chovendo, pode estar ventando, a pessoa vai estar suando, sem causa aparente. Geralmente associada à ansiedade ou alguma, é, ou alguma tensão. E ao suor frio, visível, na testa, nas mãos, a respiração acelerada, um ataque cardíaco, sem que o paciente tenha feito esforço físico nenhum. Nenhum. E também a questão do isolamento social, né? Ele não quer ficar no meio da multidão, ele quer ficar isolado, e aí é aquele negócio, mente vazia, oficina do diabo, ali ele começa a maquinar. Se ele está na clínica involuntária, pode pôr os GAPs de olho naquela pessoa. Os GAPs são os pontos de apoio que tem as rotas estratégicas de fuga, e aí fica os GAPs sempre ali, pode pôr GAP de olho nele, que é mamão com açúcar. Ele vai tentar fugir. Ele vai tentar fugir. Ou eu não me chamo Paulo Henrique. Pode ter certeza disso. Na primeira oportunidade, tá? Então, prestem bem atenção nisso. E aquele acolhido que costuma estar presente nas atividades, subitamente ele se tranca no quarto, de repente, recusa-se a ir para as refeições, vai evitar olhar nos seus olhos e é, vai ter todas essas características. Burla as rotinas, burla a rotina da clínica e da comunidade, começa a burlar, né, os horários, falou que passou da hora, esqueceu o horário, ninguém chamou, começa a criar situações assim para chamar um pouco mais a visibilidade. Exatamente. Turma, eu queria perguntar para vocês assim, no dia a dia, vocês, dentro da clínica, dentro da comunidade, ou naquilo que vocês já viram de dependência química, ou que vocês conseguem notar. E aí, o que acontece? Não é só fissura de droga, não, tá, gente? É fissura de doce, é fissura de qualquer coisa que você tenha algum tipo de vício. O que vocês costumam mais notar primeiro? São
os sinais comportamentais ou os sinais físicos? E pelo amor de Deus, conversa comigo. Mais o comportamentais. Mais os comportamentais? Sim. Washington. Poderia repetir para mim, por favor? Quais desses sinais que a gente está falando aqui, dos sinais que antecedem a fissura, né, o craving, quais que vocês conseguem notar mais aí nos acolhidos? Os sinais comportamentais ou sinais físicos? Para mim é o comportamental, né? A mudança do comportamento, sim. Uhum. Ô Sol, eu não sei se você já teve assim essa lida com comunidade terapêutica, né? Mas você acha assim que daquilo que você tem entendido, daquilo que você tem aprendido, é, nos cursos, você vendo todo esse conteúdo, essa parte teórica, daquilo que você vê no dia a dia com as pessoas, nos comportamentos, o que que você acha que é mais. Aí a minha pergunta para você é diferente. O que que você acha que é mais difícil de tentar moldar? O comportamento ou o físico? O físico. O físico, né? Uhum. Tá bom. Beleza. Gente, vamos ver então os protocolos. Diante de vários sinais, de vários que vêm na questão da fissura, nós precisamos fazer o manejo disso. É o que eu estou falando desde o início. A gente tem que aprender a fazer o manejo dessas situações. Então, existem protocolos. Então, nós vamos ver os protocolos práticos para fazer o manejo clínico da fissura. Não adianta eu só saber que a pessoa está com fissura, com coaging. Ah, eu sei que ela está com coaging. E aí? Deixar com ele? Não, vamos fazer um manejo disso, né? Que é o que interessa, tá? É, bom, uma vez que eu identifico o craving, eu nunca, eu nunca ajo no improviso, tá, gente? Uma vez que eu identifico o craving, eu nunca ajo no improviso. Eu aplico um protocolo clínico estruturado em 5 passos. Passo número 1. Avaliação inicial da gravidade, tá? Então vamos lá. Passo número 1. Avaliação inicial da gravidade. Observe a intensidade dos sintomas. Antes de falar qualquer coisa, eu avalio o ambiente. Eu preciso avaliar o ambiente. Há risco de autoagressão? Há risco para mim ou para a equipe? Qual é o histórico desse acolhido? O protocolo é esse. O primeiro passo. E qual que é o nível da fissura, do COIV daquela pessoa. Segundo protocolo, é a comunicação empática e a escuta ativa. Eu me aproximo com uma postura corporal calma e baixo o meu tom de voz. Não é você, terapeuta, chegar com 4 brutamonte, a equipe de segurança e ação que estão, e... Não. Eu me aproximo com a postura corporal calma, baixo um tom de voz. Eu não dou lição de moral e não discuto. Eu digo algumas coisas como: eu vejo que você está passando por um momento muito difícil, estou vendo isso, estou percebendo que você está angustiado, mas aqui, eu estou aqui para te ajudar, estou aqui para atravessar essa onda com você.
Estamos juntos? Segundo passo. Terceiro passo. Redução de estímulos externos. Eu tiro o paciente do barulho ou de perto de outros acolhidos curiosos e vou levar ele com calma para uma sala tranquila e reservada. Para diminuir o estresse. Quarto passo. Aplicação de medidas clínicas e farmacológicas. Eu começo sempre com técnicas não farmacológicas, ajudo o paciente a fazer exercícios de respiração, diafragmáticas, ofereço água, proponho uma caminhada leve, vou andando com ele, vou dispersando ele. Se houver medicação SOS prescrita pelo médico para estados de ansiedade aguda, eu avalio a necessidade e administro conforme a rotina técnica. Quinto passo, eu monitoro continuamente aquele acolhido e registro. A onda de Quave passou? Excelente, mas o meu trabalho não acabou. Eu mantenho a observação, faço o registro, detalhe no prontuário e repasso a situação para a equipe do próximo turno. Pronto. Protocolo de Quave, manejo clínico, feito com sucesso. Deixa eu ver quem quer entrar aqui. Quem está chegando na hora dessa? Ah. Ela entrou? Não, não Não. entrou, Paulinho. Entrou Oh, agora, Giovanni. Silvane? Não, não entrou não. Entrou. Ô, Silvane, boa noite. Boa noite, estou dentro do metrô. Eu tô assim, quem que chegou uma hora dessa? Eu tô Tigre, a Silvane. Ai, adoro a Silvane, gente. Ai, depois eu te passo as aulas gravadas, tá, Silvane? Ok. Tá. Pronto, fiz o manejo clínico. Mas, lembrando que eu posso ter outras ondas de craving. E se eu tiver outras ondas de craving, eu vou ter que aplicar o mesmo protocolo. O protocolo terá que ser aplicado, né? E ter o monitoramento contínuo. E aí vem, né? Mantenha o acompanhamento próximo após o intervalo, observando possíveis recaídas ou agravamento dos sintomas, registre todas as ações e comunique à equipe, né? Em resumo, resumo do processo de manejo de craving. O manejo adequado do craving envolve avaliação, acolhimento, ambiente seguro, possíveis medidas clínicas e monitoramento constante, sempre priorizando o cuidado humanizado. Isso aqui é um estudo de caso. Imagine que numa tarde, um acolhido comece a andar rapidamente pelo pátio, dizendo que vai fazer as malas e ir embora imediatamente. Como é que eu me comporto? Eu não discuto as regras da casa no meio do pátio. Eu me aproximo, converso de forma acolhedora, levo ele para a sala de atendimento e aplico técnicas de controle respiratório. Após 20 minutos, ele se acalma. Eu percebo que não preciso de medicação, mas reforço a minha observação e me certifico de registrar tudo no prontuário.
É esse o padrão técnico que eu espero de vocês. Paulinho, Oi. uma outra coisa que é importante, acho que a gente frisar, é a questão de não ceder à chantagem. Ótimo. Quer falar Porque um pouco disso enquanto eu pego um café? porque justamente muitas das vezes durante a crise ele vai usar de chantagem, de manipulação a todo momento. E é nesse momento que o terapeuta ele precisa de todas as formas contornar aquela situação e nunca ceder à chantagem, porque se você ceder à chantagem da primeira ou numa segunda ou numa terceira, isso vai se repetir. Quando eu falo da chantagem, eu falo justamente da questão, por exemplo, eu queria falar com a minha filha, eu queria falar com a minha família, eu queria conversar com a minha esposa. Por quê? Porque ele sabe que a partir daquele momento que ele conseguiu isso, todas as vezes que ele tiver uma situação igual, semelhante a essa, ele vai usar dessa técnica. E ele precisa entender que dentro da casa e na sociedade, a gente tem umas regras que a gente não consegue burlar a todo momento. E se todas as vezes que eu ceder, é como se eu estivesse dizendo para mim mesmo que eu consigo manipular aquela situação para atender a um desejo meu. E a gente tem que entender que o dependente, no adicto, ele não pode estar cedendo. Eu vou ceder hoje, é só hoje, é ceder. Então, se eu cedo uma vez, eu abro margem para que essa rotina se torne algo frequente. Então, ceder às chantagens é um perigo muito grande durante essas intervenções. Porque, não, você quer ligar para sua mãe, então vamos fazer uma ligação para ela, para se acalmar? Não, não é dia de ligação, não é dia disso. Você tem que entender que agora não é o momento para fazer, lógico, de forma, né, calma, de forma bem controlada, de um nível do seu estresse menor do que o dele, apesar que pode ter acontecido, o mundo pode estar caindo na comunidade, mas o seu comportamento vai dizer muito com relação a essa questão da intervenção, do manejo. A sua postura é que vai fazer com que o resultado seja satisfatório. Se você cria uma situação de tensão, aí sim, você está criando um problema, multiplicando o problema exponencialmente, ou seja, muito maior do que ele já era. Às vezes era um copo, meio copo de água. Dependendo da sua postura, da sua intervenção, vai tornar um copo de água e vai virar uma arca de Noé, como o Paulinho disse. E cuidado com isso que o Alex falou, que foi de extrema importância, que veio a calhar com o que nós vamos falar aqui agora. Porque nós estamos falando de uma crise individual. Até agora nós falamos do craving, e o craving é uma situação de crise. O problema é quando a crise é institucional. O problema é de uma pessoa com craving. E quando a situação é com a instituição toda? Geralmente é quando a gente fala, vulgarmente, é quando a gente fala assim, a casa virou. E eu não estou falando da casa toda fissurada, não, tá, gente? E aí eu já não estou falando de fissura, não. Existem crises institucionais que vão além dos episódios individuais de craving e podem envolver agitação coletiva, sintomas psiquiátricos agudos ou até mesmo conflitos entre residentes acolhidos, tá? E isso é muito sério. Agora vamos dar um passo além. E quando essa crise ela deixa de ser individual e vira uma crise institucional? Vocês já passaram por isso? Uma crise institucional envolve momentos de agitação coletiva, conflitos graves entre vários acolhidos, desobediência generalizada, surtos psiquiátricos graves. Nesses momentos, eu não posso agir sozinho, você não pode agir sozinho. A resposta precisa ser, preste atenção,
A resposta precisa ser 100% coordenada em equipe. 100%. Ontem a gente falava um pouco sobre clima terapêutico. Era ontem. O problema é que a gente vai dando curso e a gente vai confundir. Em algum lugar eu falava que alguém tinha que manter o clima terapêutico. Não sei se era aqui ou se era no curso de terapêutico, se era no curso de monitores, mas em algum lugar eu falava que era função de alguém manter o clima terapêutico dentro da casa. Mas acontece muito isso. E aí o que acontece? Olha, se a equipe não fala a mesma língua, se o terapeuta chega impondo muita coisa, cuidado, gente, cuidado, porque em uma situação de crise institucional, vocês podem virar a casa. E a palavra é essa mesmo, virar a casa. E o que é virar a casa? Se os acolhidos não estiverem julgando contra vocês, com vocês, eles de repente começam a julgar contra vocês. E meu ilustríssimo professor de matemática, na matemática da clínica, eles são maiores, não são? Muito. O número é proporcionalmente racional. Né? Exatamente. Aí eles entram nesse clima de desobediência e, gente, pode ser involuntária, pode ser o que for. Vocês podem ter o que quiser aí, arma de choque, cacetete, o que for. Se eles juntarem, eles são a maioria. Eles são a maioria. Pode falar, Silvane. Silvani. Você me fez lembrar de uma comunidade terapêutica que eu trabalhei, e os internos estavam muito revoltados com a questão, né, da burocracia que estava lá na comunidade. E eu estava grávida na época. Eles estavam só atrás de mim e falavam assim: que dia que você vai estar de folga? Que dia que você vai estar de folga? Aí era uma quinta-feira. Eu falei: quinta-feira. Eles viraram a casa. Tipo assim, não tomaram medicamento. Ficou irredutível. Aí o dono da comunidade falou assim: não, o pessoal virou a casa aqui, eu não sei o que eu vou fazer e tal. Eles ficaram 2 dias. Não sei fazer nada. Tem que saber que eu também. E se não quiser, não faz nada mesmo. Assim, olha, a equipe, não vou falar só do terapeuta, não. A equipe em si, muitas das vezes, tem que abaixar a bolinha um pouco, de pensar que são. Porque tem equipe que pensa que são deuses, né? Tem que abaixar um pouquinho a bolinha e ser um pouco menos arrogante, às vezes, com os acolhidos, porque, na verdade, quem está com a bola toda, se você for parar para pensar, são eles. Por quê? Porque eles são maioria. Eles são maioria. E, na verdade, eles têm a bola da vez na mão. Eles têm a bola da vez na mão. Porque, para pensar, se todos juntarem e forem no dono da CT ou da clínica e forem falar mal de você, eles te tiram daí de dentro. Ah, quantas das vezes nós trabalhando juntos, não juntavam uma turma de pessoas e vinham reclamar de um funcionário com a gente. Lógico que a gente não tirava a pessoa na hora, mas às vezes a situação ficava tão insustentável que o que a gente tinha que fazer com o funcionário? Orientá-lo. A primeira coisa era sentar com ele e orientar. Lógico que a gente não ia repassar a denúncia do fulano, do ciclano, mas a gente sempre propunha um alinhamento, né? Uma das coisas que a gente sempre trabalhou na CT era o alinhamento de monitores, né? Os nossos monitores nós tínhamos um alinhamento. E quando você falava, me reportou várias cenas e imagens, porque
A gente sempre tinha um momento na semana, sempre nas trocas de turno, para fazer alinhamentos. Tanto os alinhamentos clínicos, né, dos pacientes, dos acolhidos, mas também do alinhamento do monitor, do terapeuta. Porque muitas das vezes, durante a folga do que estava de folga, ou do que havia uma chuva de reclamações. E a gente sabe, a gente entende que ninguém é igual a ninguém. A forma como que eu trato, que eu lido com a situação é completamente diferente da do Paulo, que é diferente do Walsh, que é diferente da Silvani, que é diferente da Kelly, que cada um tem um jeito diferente de lidar. Mas a gente sempre trabalhou com alinhamento. E sempre com essa conversa, com esse atendimento ao terapeuta. Olha, está acontecendo isso, fica de olho, observa, veja como é que está, vê se isso procede, chegou essa reclamação. Quem é? Não, quem é não vem ao caso, mas é que aconteceu, chegou o relato, vamos ver, vamos analisar, ver se é dessa forma, se for, vamos ver se a gente consegue fazer uma mudança, sempre na estratégia de alinhar. Isso é importante dentro de uma clínica, dentro de uma comunidade. O alinhamento entre os monitores, os terapeutas e a coordenação, para que não haja disfunção. Ou seja, um é rígido demais, o outro bonzinho demais, porque senão acontece o que a Silvani contou. A casa cai, a casa vira de perna para o ar, porque o terapeuta bonzinho não está lá, vai chegar o malvado. E aí a comunidade que já estava acostumado com o bonzinho não aceita o maldoso, e aí vira um caos geral, generalizado. Aí não dá, né? Então, isso tudo gera esse movimento de crise. E aí, outra coisa que é muito... É um facilitador de crise institucional. A equipe que não anda alinhada, né? O Alan falou ali e me lembrou isso. A equipe precisa andar alinhada. Não precisa ser só... No caso nosso lá, né, Ale, a gente trabalhava com troca de turno, né? Porque a gente trabalhava com a escala de 7x7, né? As clínicas involuntárias geralmente não têm isso de 7x7. Geralmente os terapeutas ficam não sei quantos dias, folgam 2 ou 3 dias só e já estão de volta. Porém, fica aquela coisa assim, fica o terapeuta, e aí, mas tem a equipe que tem aquele que é bonzinho, facilita por debaixo dos panos, tem o terapeuta que é assim, enfim, é uma equipe que não é alinhada naquilo que faz, sabe? E aí fica o coordenador de segurança, e aí o coordenador de disciplina, e aí fica aquela coisa toda desalinhada. Gente, um grande fator de crise institucional é a equipe que não é alinhada. Equipe que não se reúne, equipe que não fala a mesma língua, que não sabe nem qual que é a filosofia da instituição. Presta atenção no que eu vou falar agora. Primeira coisa, você sabe qual que é a filosofia da instituição que você trabalha? Ou você não sabe nem o que é filosofia da instituição? Porque aonde você trabalha tem que ter uma filosofia. O que é a filosofia da instituição? São os valores que a instituição preza, os objetivos, aonde a instituição quer chegar, né? Se você não sabe, chega perto dos donos da instituição, e pergunte a eles aonde eles querem chegar com essa instituição. Quando eles abriram essa instituição, eles queriam chegar aonde? Por que eles abriram essa instituição? Qual que era o objetivo deles? Se você fizer essa pergunta, você vai descobrir a filosofia dela.
Paulinho, eu vou mais além. Eu vou mais além. Toda clínica, ela precisa ter um plano terapêutico. Sim, Ela precisa ter um plano terapêutico, né? Faz parte das resoluções, faz parte da legislação para abertura de clínicas. Toda clínica precisa ter um plano terapêutico. E nesse plano terapêutico precisa ter essas premissas. É importante que o terapeuta conheça o plano terapêutico da comunidade, da clínica. É importante que ele saiba como é que ela funciona. Não estou falando só de questões organizacionais, não. Estou falando de questões de como que se lida com cada coisa, como se faz cada coisa, para criar uma padronização. Porque quando não existe um padrão, cada um faz do seu jeito. E quando cada um faz de um jeito, gera conflito, gera confusão. Porque cada um vai fazer do jeito que aprendeu, ou do jeito que viu fazendo, ou do jeito que conheceu. Então é importante que todo terapeuta, quando ele ingressa na comunidade ou na clínica, conheça o plano terapêutico da clínica, para que ele tenha conhecimento como lidar de forma alinhada com os propósitos da clínica ou da comunidade. é de extrema importância que isso aconteça, né? E você falou uma coisa também de extrema importância, Warley, conhecer o plano terapêutico da instituição para quê? Para que o grupo haja segundo o plano terapêutico. Não é eu trabalhar segundo a forma que eu acho que é correta, é eu trabalhar de acordo com o que a instituição preza e de acordo com aquilo que a instituição é, tenha como plano terapêutico. Se eu trabalho segundo o plano terapêutico e o Beltrano e o fulano trabalham segundo o plano terapêutico, vão todos trabalhar alinhadamente. Bom, diante disso, diante de uma crise institucional, eu disse, né, que a equipe precisa andar 100% coordenada em equipe. Não é cada um agindo por si, não. Por si só, não. Nós vamos ter 4 diretrizes técnicas. 4. Então, existem estratégias técnicas para situações de crise institucional. Nós vamos ver elas. A primeira é a avaliação e a contenção verbal, tá? Que é da seguinte forma: quando eu identifico a primeira situação, né, a equipe deve identificar o foco do conflito e tentar a contenção verbal. Lembre-se, lembre-se de uma coisa: eu nunca grito, tá? Mais alto que o acolhido. Ah, o acolhido está gritando? Deixa ele gritar. Mas eu nunca vou aumentar o meu tom de voz mais que ele. Nunca. Por mais que isso fira meu ego. Por mais que isso mexa lá no fundo do meu âmago. Por mais que isso me rebate. Ninguém grita comigo, não. Grita. Na sua profissão, grita. Infelizmente, eu vou ter que te falar isso, meu amigo. Se isso vai contra os seus valores, infelizmente, eu vou ter que te falar que na sua profissão, o acolhido grita. Porque se você for gritar com ele, se você for falar mais alto que ele, você tem que lembrar que você está numa crise. Aí você vai estar chegando uma briga, meu irmão. Você está aí para resolver a crise ou você está aí para piorar a crise? Sabe por que eu estou te falando isso? Porque se você gritar com ele, você vai dar razão para o outro que está com ele, junto com ele. Vai ser da seguinte forma: olha, o Arley gritou comigo. Ele é um acolhido. E eu chego, eu grito com ele. Aí vai vir a Silvani que está com ele. Você está gritando com ele?
Vamos voltar na matemática? Vamos lá, vamos voltar na matemática. Vamos lá. Eu sou um. Vocês são quantos? 30, 50. É uma razão inversamente proporcional. Não vai dar, não vai dar, não vai dar. A gente tem que entender que diante de uma crise institucional não é uma pessoa, é um grupo. É um Exatamente. grupo. É igual aquela. Todo mundo odeia o Cris. Sim. E aí é o que eu falei ontem. Volta a dizer ontem. Ah, mas eu não aceito. Meu amigo, não é questão de você não aceitar. É a profissão que você escolheu. E eu volto a dizer: se você não quer, vai fazer curso de manicure e vai fazer unha. É o que você tem que fazer. Aqui, você acha que eu aceito estrupo? Eu não aceito. Mas se chegar um paciente aqui que me falar que acabou de estrupar uma pessoa, você acha que eu vou fazer o quê? Eu vou rasgar meu diploma? Não quero. Acabou, não quero ser mais psicólogo. Você acha que eu aceito um assassinato? Eu já trabalhei dentro de um presídio. E vocês acham que eu escutava o que lá dentro de um presídio? Aí eu fui na padaria e roubei um sonho. Eu fui na padaria e roubei um rocambole, uma Marta Rocha. Aí eu perguntava para ela assim, ela tinha muito recheio ou pouco? Porque se era muito recheio, isso quer dizer que a sua mãe te xingava pouco. Ah, tenha dó, tenha paciência, gente. Vocês já pararam para perceber com o que nós estamos trabalhando? Não. Deixa eu tirar meu óculos. Sorteio. E ontem eu tomei quetiapina para dormir. Vocês estão entendendo a gravidade, a situação da coisa? Olha, é retirar o eu e colocar o profissional. É retirar. É por isso que eu sempre falei para o Arley que eu sempre fui contra cursos de terapeuta. E sempre fui resistente a dar os cursos de terapeuta. Esse ano eu me abri para novas oportunidades. Mas dentro de uma nova estrutura, nós abrimos o curso de terapeuta e realmente estamos fazendo um curso de terapeuta. O curso de terapeuta. Que até hoje não acabamos de gravar o curso de terapeuta, de tão grande que ele está. Porque nós somos contra formações de. Tem gente que está fazendo curso, faz curso de terapeuta em um final de semana. Eu não entendo isso. É por isso que a gente vê essas, essas manobras mal feitas dentro de clínica. Quantas das vezes eu já vi terapeuta indo para cima de acolhido? Não, tá tudo errado. Tudo errado. Me desculpe se vocês discordam, gente, mas isso é um ponto de vista, tá? E a gente tem que ser muito sensato e ético, Paulinho, no sentido. Nós falávamos isso ontem, da questão da ética do profissional, porque a gente tem que entender, por mais que ele é um ambiente hostil, né, a clínica ou às vezes a comunidade, nós estamos trabalhando com seres humanos. Não é, Sim, nem animal hoje não é mais permitido tratamentos de forma violenta. Então, mais ainda seres humanos, são relações entre seres humanos. Então, a gente precisa ter, naquele momento, a sensatez. Ligar o botão da sensatez e falar, olha, peraí, aqui eu sou contra um monte de coisa, mas eu preciso usar da minha sensatez, da minha razão. Não vou quando você falava, eu me lembrei de uma aula de didática quando eu estava estudando pedagogia.
houve uma questão de disciplina, a gente estava falando de disciplina na aula de didática, porque interfere na nossa prática docente, e aí o nosso professor foi muito enfático com relação quando um adolescente, um jovem, vem rebatendo, cria uma situação de conflito na sala de aula. A gente nunca vai reagir numa sala de aula, a gente nunca vai entrar em embate com um aluno em sala de aula, a gente nunca vai. Você está perdendo toda a sua credibilidade enquanto professor, enquanto profissional. Você perde a sua credibilidade. Ou seja, você se torna igual, você se abaixa e se iguala àquela pessoa. Eu tive um chefe que falava uma coisa comigo que eu guardei para minha vida. Diante de uma situação de conflito, você tem que pensar melhor do que o outro. Você tem que pensar melhor do que o outro. Em qualquer situação, certa ou errada, você tem que pensar melhor do que o outro. No sentido assim, tá tendo ali uma situação que pode gerar um conflito de agressão física. Você tem que pensar melhor do que o outro. Você tem que ser mais sensato, você tem que ser mais racional diante daquela situação. Pensar sempre que você é uma pessoa capacitada. Você foi capacitada para isso. Então, durante uma situação, você tem que usar da sua habilidade, da sua capacitação, da sua capacidade. E não criar um embate. Sem falar que isso é importante. E é importante a gente abrir um parênteses muito grande. Agressão física é crime em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Seja ela numa clínica involuntária, seja ela numa clínica voluntária, seja ela na rua, seja ela na igreja, seja ela no bar, seja em qualquer espaço. Em qualquer espaço. Uma agressão física nunca é uma ação permitida legalmente. Então, se você toma uma atitude dessa, você está assinando a sua declaração de incompetência, a sua declaração de criminoso. Porque partir para agressão física, você tá usando de uma questão para agredir, para machucar. Isso é agressão. E é crime. A gente tem que pensar que a gente tem que pensar melhor do que o outro. Eu vou apanhar. Então não gera confusão. Medir a confusão. Sim, com certeza. E é muito importante também deixar claro, nas clínicas involuntárias acontece as famosas remoções. Que eu já quero deixar bem claro aqui que é ilegal, tá? As remoções elas devem acontecer segundo a RDC 50, e a RDC 50 deixa bem claro que remoção deve ser feita de ambulância com profissionais da saúde, e profissionais da saúde deixa bem explícito lá que são enfermeiros, médicos, a ambulância tem que estar toda amparada, com os equipamentos tudo certo, não de carro, com acolhido, com medicação sem prescrição, igual é feito, não é nada do jeito que é feito, tá, gente? É feito de forma completamente errada. E deixa só. Mas já que é feito, que bom que é feito, do jeito que são feitas vistas grossas, porque as clínicas não têm como. Se não é feito do jeito que é feito, não vai ter quem faz, porque poder aquisitivo as pessoas não têm. Tem um tanto de gente na rua hoje, né? A gente critica por um lado, mas a gente também tem que fazer vista grossa, porque se não tivesse as clínicas também, quem queria fazer, né? Mas o que acontece, gente? Terapeuta nunca faz remoção, tá? Mas infelizmente a gente vê fazer. Terapeuta não pode fazer remoção. Sabe por quê? Porque você vai criar um vínculo com o acolhido e você tem que ter um vínculo de porta aberta. Você vai formar com ele uma aliança terapêutica. E aí, como que você forma com uma aliança terapêutica com um cara que você foi buscar a força? A sua cara vai ficar marcada com a pessoa, ou com o homem ou com a mulher. E você é o terapeuta da pessoa. Você já cortou qualquer laço terapêutico com essa pessoa a partir do momento que você foi buscar. A pessoa já chega fervendo, morrendo de raiva, puro ódio de todo mundo, da família, do mundo e de quem buscou. Então, que laço terapêutico, que laço de confiança que você vai ter com a pessoa que você foi buscar?
Nenhum, E, tá? e foi importante você falar isso, Paulinho, porque quando a gente fala de ambiente terapêutico, é um ambiente isento de julgamentos. Então, quando você cria uma situação dessa, você gera no outro em constâncias emocionais. Sim, Então, você precisa, a gente precisa entender que durante a remoção, né, pelos fatos e circunstâncias que sejam elas quais são, você ali está criando um ambiente hostil. Como exatamente. você vai como você vai criar uma relação de confiabilidade, uma relação de confidencialidade com uma pessoa que você não tem nem sequer apatia? Não tem como. Não tem ambiente, aí não tem ambiente terapêutico, não tem resultado. É impossível. É impossível. Bom, continuando aqui então, né, as estratégias técnicas em caso de situação de crise institucional. Primeiro é a avaliação e a contenção verbal. Tem o acionamento dos protocolos de segurança, que em caso de risco iminente é fundamental seguir os protocolos de segurança, como afastamento de pessoas vulneráveis, bloqueio de áreas e acionamentos de apoio externo, se necessário. Isso em caso a bomba já explodiu, está todo mundo se agredindo, né? E aí entra aqui, inclusive, chamar polícia 190 e até SAMU, se for preciso, tá, gente? Não é você que vai resolver, tá? Não é você o salvador da pátria, é a polícia, tá? Quem separa briga é polícia. Quem resolve caso de gente sangrando, um dente quebrado, uma perna, uma fratura exposta, é o SAMU, tá? E é polícia, é 190 e 193. É 192, quer dizer, né, o SAMU. Comunicação entre equipe multidisciplinar, ou seja, a troca de informações entre os profissionais de diferentes áreas também permite decisões mais assertivas e a intervenção integrada, reduzindo falhas de sobrecarga individual. No final de tudo, quando quem tem que ser preso já foi, quem teve que ir o SAMU já foi, que não chegue a esse ponto, que não chegue a esse ponto, lógico, né? A ideia é que não chegue, a equipe se reúne, se possível, no outro dia, gente. No outro dia. Após a resolução da crise, é indispensável registrar todos os fatos. Quais ações foram tomadas, realizar reuniões de acompanhamento para prevenir as recorrências e aprimorar os protocolos. Por que que aconteceu? Como que aconteceu? Qual foi a raiz? A gente falhou aonde? Né? E criar protocolos para que aquilo não aconteça mais. Né? É se reunir, é discutir e ver aonde que está as falhas. Né? O trabalho em equipe, ele é fundamental, né? Ele é fundamental, e o sucesso do manejo de crise depende da colaboração entre todos os membros, entre todos os membros. E aí precisa ter reuniões regulares, uma comunicação transparente, o apoio mútuo, né? É, aquela empatia entre os acolhidos e os profissionais, uma relação boa entre eles é essencial. E existem algumas práticas essenciais de acolhimento efetivo que também precisam ser vistas no processo como um todo. Acolher. Acolher é a palavra-chave. O acolhimento ele é uma atitude contínua de empatia e respeito. Só que não é acolher, não é aquele acolhimento de quando chega. É o acolher diário. Acolher as dores, acolher o sentimento, acolher o que está acontecendo, acolher a escuta. Então, aqui embaixo nós temos algumas práticas essenciais para garantir um acolhimento efetivo num ambiente terapêutico. Se isso aqui acontecer,
Isso aqui é prevenção para não ter crise. Escuta ativa sem julgamento. Ouvir atentamente a pessoa. Uma comunicação clara e acolhedora, que é utilizar uma linguagem compreensiva. O respeito aos limites e à individualidade. E uma orientação sobre o processo terapêutico, que é explicar de forma transparente como que funcionam os atendimentos, esclarecendo dúvidas, promovendo autonomia, deixar claro para o acolhido como que funciona, porque é uma coisa que muitas das vezes não é feito. E o acolhido fica a mercê de saber como que vai acontecer as coisas, o que que vai acontecer. Então, isso precisa ser visto de uma forma clara. Gente, integrar protocolos técnicos com práticas de acolhimento empático é o caminho para intervenção realmente eficaz em situação de fissuras e crise. Manter-se atualizado, praticar o trabalho em equipe e valorizar o cuidado humanizado são diferenciais que fazem a diferença no cotidiano profissional. Aplicar conhecimentos em sua rotina e contribua para a recuperação e a segurança do paciente em comunidades terapêuticas. Bom, nós ficamos por aqui, né? Tudo que tinha que ser passado do conteúdo do curso já foi passado. Ficou alguma dúvida? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Ali gostaria de fazer alguma consideração? Não, eu só queria terminar, Paulinho, com essa palavra tão emblemática que foi a última, falando sobre acolhimento. Acolhimento tem a sua epistemologia, que quer dizer trazer para dentro. Sim. E quando você faz um acolhimento, é você saber que você está trazendo para dentro daquele contexto, para dentro daquela história, a história do outro, que precisa ser tratada com respeito. Mais do que tudo, gente, a gente tem que entender que aquele indivíduo é uma pessoa que está passando por um problema, é uma doença, né? Uma doença neuropsicoemocional, né? Que precisa de um tratamento e precisa ser tratado com respeito, primeiro de tudo, e com acolhimento, com colo, né? Mas não é esse colo que muitas vezes a gente vê acontecendo, é um colo de entendimento, de passar para aquela pessoa ser realmente uma referência. O terapeuta, mais do que tudo, é referência. Ele é referência. A gente tinha muito isso na comunidade que nós trabalhava, né? O terapeuta referente, ou aquele que né? Na verdade, todos nós eram a bola da vez. Quem estava lá resolvia o problema. Mas a gente sempre tinha o terapeuta de referência do acolhido. Né? A gente sempre entender que o terapeuta é a referência na comunidade, é a referência na clínica. Então ele tem que ter uma postura justamente ética, né, com os princípios e valorizar o outro ser humano. Né? A gente tem sempre que entender que eu acho bonita aquela passagem bíblica, né, que fala que a gente tem que tomar cuidado, quem está de pé que também pode cair. Né? A gente não está isento. Ninguém está isento de uma queda. Nem quem está dentro, nem quem está fora. Todos nós somos sobreviventes desse mundo, estamos sob o peso e o jugo de uma recaída. Então a gente precisa entender e acolher de forma calorosa. E eu achei interessante a palavra que foi usada no slide, Paulinho. Genuína. A palavra genuína quer dizer verdadeira. É um acolhimento verdadeiro. Não é quem faz de conta, não. Ah, tá, não, tá, eu sei, entendi. Tá bom. Não, eu vou fazer, tá bom? Tá, então tá. Tchau, tchau. Que acolhimento foi esse? Que genuidade tá aí. Ou se não, fala assim, aqui eu preciso falar com você. Não, pode vir falando que eu vou olhar ali um negócio lá em cima. Aqui. Peraí. Que escuta ativa é essa? Não, vem comigo ali que eu vou ali em cima ali olhar um negócio ali, você vai falando, eu vou andando porque eu preciso olhar. Isso não é acolhimento. E muito mais genuína, muito mais respeitosa.
Então, eu sei, gente, o que eu estou falando não é uma questão de uma ideia, não. Eu vivi na comunidade com o Paulo, eu trabalhei na comunidade com o Paulo. A gente teve, eu saía da minha casa toda sexta-feira e me internava até no domingo à tarde, 5 horas da tarde, isso quando eu não passava as férias lá na comunidade. Então, eu vivi a rotina da comunidade, eu sei o que é uma comunidade, eu sei como que funciona a rotina. Então, a gente precisa entender que aquelas pessoas que estão lá precisam de escuta, mas é uma escuta verdadeira, uma escuta de acolhimento, e entender que o problema do outro é real para o outro. Pode ser não real para você, né, Paulinho? Na Sim. psicologia tem muito isso. Às vezes, eu me lembro de uma situação uma vez em que o Paulinho, nós conversando, algo assim, ele falou assim: uma vez eu ouvi de um paciente que ele se achava o faraó. Você lembra disso, Paulinho? Ele se sentia o faraó. Ele era o próprio faraó em si. Ele se sentia a reencarnação do faraó. E aí eu falava assim, nossa, que loucura de um cara desse. Não, mas para ele isso é verdadeiro. Então, a dor do outro, a situação que o outro está vivendo é real para o outro e você tem que entender isso. Você tem que ter a sensibilidade de olhar com os olhos dele, isso que é empatia. Empatia é você se igualar e olhar para o outro com o olhar do outro, de entender a situação do outro a partir da visão do outro, não a partir da sua visão, porque a sua concepção é diferente, a sua formação é diferente, a sua vivência é diferente, as suas experiências são diferentes. Mas é diferente do outro. Então, a empatia é justamente isso. É você abaixar para entender com a visão do outro, para se conectar com o outro. Isso é empatia. Isso é escutativo, isso é acolhimento, é parar para pensar e falar assim: senta aqui, fala o que você está precisando. O que eu posso te ajudar? Em que posso te ajudar? Escuta. A gente falava isso muito, né, Paulinho? É uma escuta primeiro, é uma análise primeira, e por último, se precisar, uma fala. Mas primeiro a escuta. É importante a gente entender que o terapeuta ele escuta, ele analisa. E se preciso for, fala. Mas fala com sensatez. Não fala umas coisas loucas que a gente vê e sabe que acontecem nas comunidades que deixa a gente fora do pino, porque a gente pensa como que é um ser humano cuidando de outro ser humano que tem menos condições do que o próprio acolhido. Paulo. Paulo? Pode falar. Dar uma acrescentada no que o amigo narrou, né? De ouvir e não julgar, o julgamento morais, né? Na qual só vai estar gravando a situação. Eu, uns tempo atrás, eu fui voluntária de uma clínica, sabe? Sim. E assim, e devido a muitas situações que eu vi, falei, não, eu já não quis mais, né? Porque eu vi situações que mesmo vocês veem a narrar agressão, teve agressão, eu vi situações dos meninos perguntar para mim, que dia que você vem, igual a amiga narrou, porque no dia que você não vir vai ser o dia que nós vai fugir. Tinha isso, né? Eu ajudava também na cozinha com uma amiga minha, aí eles falavam, a comida de fulano é ruim, a sua é melhor. Aí tem também esse questionamento. Então, assim, e muitas coisas que eu presenciei, até mesmo o julgamento morais, né, falar com um deles, né, você não tem vergonha na cara, você não pensa na sua família, você é um fraco. Então, é onde gera o gatilho, né, emocionais e a resistência, na qual acaba tendo até mesmo, vamos dizer, uma rebelião, né, em grupos, o que você veio narrar no início. Então, assim, é uma fala nossa mal colocada, né, onde gera todo esse transtorno. Então, a gente realmente é em cima do entendimento que vocês têm, também que os acompanhamento que está passando para nós, a gente sempre analisar, né, ouvir bem, e em cima das falas deles sempre tá analisando para dar o retorno de acolhimento, né? Mas é isso, tá bom? Eu acho que isso ilustra tudo, todo o nosso curso. Eu acho que essa sua fala ilustrou todo o nosso curso, tudo aquilo que a gente tentou colocar aqui desde o início,
né, as falas, a questão de colocar a questão da dependência química como com uma perspectiva diferente, enfim, né? Muito obrigado pela contribuição, Sol. Gente, Obrigada. a grande chave para o sucesso em uma comunidade terapêutica, uma clínica, na dependência química ou no set terapêutico, que é o consultório, é a união perfeita entre o rigor técnico e a empatia humanizada. Se juntar o rigor técnico e a empatia humanizada, show de bola, é sucesso. Pode ter certeza disso. Técnica sem empatia se torna fria, tá? Técnica sem empatia se torna fria. E empatia sem técnica gera insegurança também, tá? Quando nós unimos dois, nós salvamos vidas. Pode ter certeza disso, tá? Muito obrigado pela atenção de todos, pelo empenho de cada um de vocês. Arley, mais uma vez, essa semana nós vamos se ver mais vezes ainda, mas eu vou usar e vou abusar de você. Gente, essa semana nós temos muitos cursos, tá? Nós vamos estar divulgando. Sol, obrigado de coração, muito obrigado mesmo. É, deixa eu ver quem está mais. Kelly, muito obrigado de coração também. Silvani, Deus abençoe, tá? O Osh que estava aqui, muito obrigado a vocês. Que Deus ilumine vocês por tudo. Que vocês continuem sendo essas pessoas com sede de educação, com sede de aprendizado, com sede de ser pessoas e profissionais melhores. E que o Espírito Santo sempre ilumine vocês, dando o dom do entendimento, da ciência, da sabedoria para que vocês saibam cada vez mais conduzir cada pessoa que chegue até vocês, para que vocês possam salvar vidas. E como eu disse aqui no final agora, para que vocês possam unir o rigor técnico com a empatia humanizada para salvar vidas, tá bom? Muito obrigado, que Deus abençoe. Até a próxima. Não sei se vai ser amanhã ou depois da manhã. Os cursos que vocês forem entrando aí, a gente vai se vendo, tá bom? Ó, um beijão no coração, gente. Fique com Deus. Até a próxima. Obrigado, Até a tá? próxima, pessoal. Boa noite.